Olá, gente, boa tarde. Nós vamos começar nesse momento a nossa 11ª aula de Cálculo 3. Hoje faremos a parte 3 do conteúdo das funções reais a valores vetoriais em R2 e R3. Nessa aula trabalharemos com o conceito de derivada, nós vamos trazer aqui a interpretação geométrica desse conceito e faremos também alguns exemplos para ilustrar o cálculo dessas derivadas. Então nós temos aqui a nossa 11ª aula de cálculo 3 e hoje faremos a parte 3 do conteúdo das funções reais a valores vetoriais em R2 e R3. Então, gente, inicialmente vamos considerar a nossa função f definida em I, sendo I um subconjunto da reta, tá? Podendo esse I ser a própria reta, e essa f tomando valores em R2. Também vamos considerar um ponto T0 pertencente a I. Então, a derivada dessa função f nesse ponto T0, que nós vamos denotar por meio dessa notação, ou essa notação aqui, é dado por meio desse limite, desde que ele exista. Portanto, se calcularmos esse limite aqui e esse limite existir, nós dizemos que essa função f ela é derivável nesse ponto T0. Agora, gente, nesse momento eu gostaria de fazer aqui um comentário que eu acredito que é um comentário importante. E é o seguinte: se nós olharmos aqui para a definição de derivada para essa classe de funções, nós vamos perceber claramente que o limite aqui adotado é exatamente aquele limite que nós utilizamos para definir derivada de funções da reta na reta. Agora, eu gostaria de chamar a atenção aqui que, embora os limites sejam parecidos, né, em aparência, esses limites eles representam coisas distintas, coisas diferentes. Então, vamos ver isso aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de que vocês percebessem é que esse f de t aqui, assim como o f de t0, são vetores em R2. Notemos que ao tomarmos pontos em I, né, e as imagens desses pontos pela f são vetores de R2. Portanto, f de t menos f de t0 é um vetor de R2. T menos t0 é um escalar, é um número real, tendo em vista que tanto t como t0 são pontos que estão em I. Tá? Então, esse quociente aqui, gente, esse quociente, na verdade, ele representa um vetor de R2. Então, se esse limite aqui ele existir, o que significa dizer que essa função f ela é derivável em t0, então essa derivada de f no ponto t0 será exatamente um vetor de R2. Quando nós trabalhamos com funções da reta na reta, e vamos admitir que a função ela admite uma derivada num certo ponto t0, ao calcular a derivada dessa função nesse ponto t0, o que nós vamos obter, na verdade, é um número. Então, gente, é nesse sentido que eu falo que existe uma distinção entre a derivada de funções da reta na reta para a derivada de funções definidas dessa forma. Tá? Então, a derivada dessas funções aqui, definida num ponto t0, quando essa derivada existe, ela representa um vetor de R2. Enquanto, quando nós trabalhamos com funções da reta na reta, a derivada representa um número real. Ok? Então, gente, eu coloquei agora aqui essas observações 1 para trazer dois comentários. Tá? O primeiro comentário é o seguinte. Então, tanto faz você dizer que a função f ela é derivável no ponto t0, como f é diferenciável no ponto t0. Certo? Então, se a função f ela é derivável no ponto t0, você pode também dizer que a função f ela é diferenciável nesse ponto t0. E outra coisa também é o seguinte, se essa função f ela é derivável em todos os pontos de seu domínio, nós dizemos simplesmente que essa função f ela é derivável ou diferenciável. Agora, um segundo comentário, né, muito importante que eu gostaria de fazer é exatamente o significado geométrico, né, da definição da derivada da função f num ponto t0, quando a função f ela é definida por meio, né, desta fórmula aqui. Tá? São as funções que tomam números reais e leva em vetores de R2. Então, o comentário que eu fiz agora há pouco, gente, nós vimos que esse limite, quando ele existe, ele representa exatamente um vetor de R2. Então, uma pergunta natural que nós podemos fazer é, como é que é esse vetor em R2?
né? Quando a gente quer saber como é esse vetor em R2, significa em relação à sua direção. Como é que se comporta esse vetor. Então, gente, para nós entendermos melhor geometricamente como funciona esse vetor derivada, eu procurei ilustrar essa situação aqui por meio desse gráfico. Então vamos admitir que a nossa função f está definida aqui nesse intervalinho i, tá? Subconjunto da reta. Não necessariamente o i tem que ser um intervalo aberto, mas aqui só para facilitar o entendimento eu coloquei i como sendo um intervalo aberto, tá, ok? E vamos admitir o seguinte, que quando nós começarmos a tomar pontos aqui no interior desse intervalo, as imagens desses pontos pela f estejam exatamente sobre esse gráfico aqui em vermelho. Tá? Então isso significa dizer que esse gráfico em vermelho ele representa exatamente a trajetória da função f, ou, né, o gráfico da imagem de f, certo? Quando nós percorremos o domínio da f, que aqui é no caso esse intervalinho i. Nós vamos também assumir o seguinte, gente. Nós vamos assumir que a imagem desse ponto t0 pela função f é exatamente esse ponto P. E a imagem desse ponto T pela F é esse ponto Q. Portanto, esse ponto P é um ponto da forma f de t0. E esse ponto Q é um ponto da forma f de t. Agora, se nós olharmos com a notação vetorial, então o f de t0 como vetor é o vetor que parte da origem do sistema cartesiano e tem extremidade no ponto P. E esse vetor aqui, f de t, é o vetor que tem origem na origem do sistema cartesiano e a extremidade no ponto Q. A nossa pergunta agora é o seguinte, então, olha, esse vetor aqui, PQ, que é definido dessa forma, né, vamos notar inicialmente isso, esse vetor PQ é exatamente esse vetor, por quê? Porque esse vetor PQ é o vetor PO mais OQ. Só que o vetor PO ele é o vetor menos f de t0 e o vetor OQ é o vetor f de t. Portanto, esse vetor PQ é exatamente esse vetor, f de t menos f de t0. Agora, a pergunta que nós fazemos é o seguinte. O que ocorre com esse vetor aqui, esse vetor f de t menos f de t0, quando os pontos t começam a se aproximar do ponto t0? E quando eu pergunto o que ocorre com esse vetor f de t menos f de t0, é em relação à sua direção. O que é que acontece com a direção desse vetor quando nós começamos a tomar valores para t cada vez mais próximos do ponto t0? Então veja bem, gente, se nós começamos a variar os valores de t e vamos nos aproximando desse ponto t0, na prática o que vai ocorrendo aqui sobre a trajetória dessa função f é que esse ponto Q ele começa a se aproximar do ponto P. Então, se nós tomarmos aqui um ponto mais próximo de t0, esse ponto Q ele vem para cá. Então, esse vetor aqui, que tem essa direção, ele passa a ter essa outra direção. Tá? E aí vamos notar o seguinte, olha, quando esses pontos T eles estiverem muitíssimos próximos de t0, o que acontece com a direção desse vetor aqui? Esse vetor f de t menos f de t0. Esse vetor ele será paralelo a um vetor que está sobre a reta tangente à trajetória de f e que passa por esse ponto P. É exatamente isso que ocorre com esse vetor f de t menos f de t0. Bom, agora nós queremos saber o que ocorre com esse vetor quando t tende a t0. Então, a primeira coisa, gente, que nós devemos notar é o seguinte. Esse vetor aqui, certo? Ele possui a mesma direção que esse vetor aqui, ok? Por quê? Porque esse vetor aqui, gente, ele é a multiplicação do escalar 1 sobre t menos t0 por esse vetor. Então, a direção desse vetor aqui é exatamente igual à direção desse vetor aqui. Portanto, quando t tende para t0, a direção desse vetor aqui é exatamente igual à direção desse vetor. E, consequentemente, qual vai ser a direção desse vetor aqui? Esse vetor aí ele vai ser paralelo ao vetor que está sobre a reta tangente à trajetória de f, reta essa que passa pelo ponto P. Tá? E por conta disso, né,
já que esse limite aqui, ó, ele representa a derivada, a gente diz que o vetor derivada ele é uma espécie de vetor tangente à trajetória de f no ponto P. Nós aqui estamos usando, obviamente, né, cometendo um abuso de linguagem quando a gente fala em vetor tangente. Né? É só para chamar a atenção qual é a posição desse vetor. Tá ok? Então, desde que esse limite aqui ele exista, quando t tende a t0, tá? Então esse vetor aqui, esse vetor que é dado exatamente por esse vetor aqui, ele está sobre a reta que é tangente à trajetória dessa função f, e reta essa tangente a nesse ponto P aqui. Ok? Gente, todo esse comentário que eu fiz acerca dessa situação geométrica, eu deixei registrado aqui nesse parágrafo. Então esse parágrafo está escrito todo esse comentário que eu fiz acerca desse desenho aí, ok? Então vocês podem pegar esse PDF, ler esse material aqui e ouvir novamente o que eu comentei acerca desse gráfico aqui, tá bom? Então daqui para diante a gente vai entender o seguinte: desde que a derivada dessa função f no ponto t0, essa derivada exista, então o vetor derivada vai ser uma espécie de vetor tangente. Tangente a quê? Tangente à trajetória de f no ponto f de t0, tá? Que é esse pontinho aqui, P. Ok. Bom, gente, o que nós vamos fazer agora é um teorema. E esse teorema aqui, ele vem na tentativa de nos dar um modo de nós calcularmos a derivada dessa função, né, de uma maneira mais simples. Porque a gente vai tentar calcular a derivada de funções definidas dessa forma, não utilizando a definição via limite, tá? Como a gente colocou no início da aula. Então, esse teorema ele vem para nos dar um resultado mais prático. Então, vamos ver esse teorema aqui. Então, seja f a função definida nesse subconjunto I, subconjunto de R, tomando valores em R2, né? Vamos tomar um ponto T0 em I e vamos definir f de t por meio, tá, desse par aqui, f1 de t, f2 de t. Vamos só lembrar, né, gente, que essas funções f1 e f2, elas são chamadas de funções componentes ou funções coordenadas. Isso nós vimos na aula 9 de cálculo 3. Foi quando nós estudamos esse conteúdo de funções reais a valores vetoriais pela primeira vez. Então nós vimos, inclusive, lá nessa aula, que essas funções f1 e f2 são funções definidas nesse subconjunto I também, e tomando valores em R, né? Então são funções reais a valores reais. Então o que é que nos diz esse teorema 1? Ele nos diz duas coisas bastante interessantes. A primeira coisa é o seguinte: essa função f ela será derivável nesse ponto t0 se e somente se as funções componentes também forem deriváveis em t0. Ok? Então nós podemos investigar se f é derivável em t0, né, passando essa investigação para as funções componentes ou funções coordenadas. E aqui essas funções são funções reais a valores reais. E a gente sabe fazer isso com muita prática, né? Então é isso que significa dizer essa equivalência. Outra coisa que essa equivalência nos diz é o seguinte: se pelo menos uma dessas funções aqui, se ela não for derivável em t0, nós já podemos concluir de imediato que essa função f não será derivável em t0. Ok? Então essa equivalência serve para isso também. E um segundo resultado importante aqui dentro desse teorema 1 é essa igualdade aqui, ó. Então, como é que nós calculamos a derivada dessa função nesse ponto t0? Tá? Essa derivada é esse vetorzinho aqui, ó, onde a primeira componente é exatamente a derivada dessa função f1 aplicada a t0, tá aqui. E a segunda componente do vetor é essa derivada, essa função aqui, ó, sendo a derivada dela também aplicada no ponto t0, ok? Então, na prática, quando a gente for calcular a derivada dessas funções, né, a gente vai tentar usar essa igualdade aqui. A gente vai em busca dessas derivadas. E com essas derivadas, nós vamos compor exatamente essa derivada. Tá? Só relembrando, né, gente? A gente já comentou essa derivada exatamente em um vetor de R2. Nós também podemos representar essa igualdade nessa outra forma vetorial aqui. Ok?
Bom, agora a demonstração desse teorema, gente, é tão simples e pequena que eu resolvi colocar aqui nessa aula, tá? Então vamos fazer. Vamos mostrar que tanto vale essa equivalência como vale essa igualdade. Então, para isso, vamos considerar essa diferença, f de t menos f de t0, ok? Então, vou substituir aqui f de t, ó, por esse par aqui, conforme ela foi definida, né? O f de t0 vai ser o f1 de t0, f2 de t0, então troquei aqui, ó. E aqui nessa diferença, então vai ficar aqui a primeira componente aqui, ó, f1 de t menos f1 de t0, né? Para ser aqui a primeira componente. E f2 de t menos f2 de t0 para ser aqui a segunda componente, ok? Em seguida, nós vamos pegar essa igualdade, ó, f de t menos f de t0 igual a esse par aqui, e vamos multiplicar isso por 1 sobre t menos t0. E aí nós vamos obter essa igualdade aqui. E, obviamente, quando nós fazemos isso, nós estamos considerando que t é diferente de t0, ok? Porque se t for igual a t0, aí anula o denominador, e aí, isso aí, na matemática, isso não pode, ok? Então, essa igualdade ela é válida desde que t seja diferente de t0. Agora, veja assim, o seguinte. Lá da observação 2, na nossa aula de número 10, que foi exatamente a parte 2 desse conteúdo de funções reais a valores vetoriais, nós vimos que se nós temos uma igualdade como essa, né, ao aplicar o limite aqui, né, essa igualdade aqui no limite, ela se transforma nessa igualdade aqui. Então, ao aplicar o limite aqui, nós aplicamos o limite em cada componente aqui desse vetor, ok? E aí nós vamos obter essa igualdade. Então, esse resultado ele foi comentado lá na observação 2, nessa aula 10 de cálculo 3, ok? Agora, utilizando essa igualdade, gente, nós vamos concluir tanto 0.2 como concluir 0.3. Olha só. Vamos concluir primeiro essa equivalência 0.2. Então, vamos admitir primeiro que f é derivável em t0. Ora, se f é derivável em t0, por definição, isso significa dizer que esse limite existe. Agora, por essa igualdade 0.5, esse limite aqui, que é um vetor em R2, ele é dado por esses dois limites aqui, né? Ok? Então, se esse limite existe, é porque esses dois limites aqui, eles existem. Ok? Agora, se esse limite aqui existe, é porque a f1 ela é derivável em t0. E se esse limite aqui existe, é porque a função f2 ela é derivável em t0. E a recíproca também é verdadeira, ou seja, se nós assumirmos que f1 e f2 são funções deriváveis em t0, isso significa dizer que, olha, esse limite aqui existe e esse limite aqui também existe. Consequentemente, por essa igualdade 0.5, nós concluímos que esse limite aqui existe. Mas se esse limite aqui existe, é porque a função f ela é derivável em t0. Então, essa equivalência ela é obtida imediatamente dessa igualdade. E, gente, essa igualdade também. Por quê? Porque, olha, se esse limite existe, esse limite é exatamente o f' de t0. Está aqui. Ok? E como esse limite aqui também existem, né? Então, esse limite aqui vai ser o f1' de t0 e esse vai ser o f2' de t0. Né? Exatamente esse aqui e esse aqui. Portanto, essa igualdade 0.3, ela também é obtida imediatamente dessa igualdade 0.5. Né? E na prática, quando a gente for calcular a derivada dessa função aqui, desde que ela exista, né, a gente sempre vai utilizar essa igualdade aqui. Ok? Então, nós não devemos esquecer dessa igualdade, que nós inclusive vamos usá-la em outras aulas, não apenas nessa aula aqui. Então, gente, o nosso próximo passo agora é fazer um exemplo, para ilustrar como é que a gente calcula a derivada, né, de funções reais a valores vetoriais em R2. Então vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Vamos considerar a função f, tá? Onde o nosso subconjunto aqui, aquele i, na verdade é o próprio r, tá ok? E a função f ela é definida dessa forma aqui, ó. Tá? Então a primeira componente aqui é seno de 2t à quinta mais t, né? E a segunda componente é e elevado a 3t quadrado. Essa função aqui é uma função real a valores reais, está fazendo o papel do f1 de t, e essa função aqui é a função também real a valores reais, está fazendo o papel de f2 de t, ok? Então, utilizando agora essa fórmula aqui 0.3, vamos calcular essa derivada aqui, ó, que está sendo pedido. Então, gente, é simples. É só nós virmos aqui
calcular a derivada dessa função e calcular a derivada dessa função, ok? Foi o que eu escrevi aqui, ó, usando a notação linha. Bom, e a derivada dessa função aqui, gente, a gente já aprendeu lá no cálculo 1, é só usar aqui a regra da cadeia, né? E aí vai ficar a derivada aqui do seno de 2t à quinta mais t, vai ser o cosseno de 2t à quinta mais t, vezes a derivada disso aqui em relação a t. A derivada dessa expressão, que vai ser 10t à quarta mais 1, que está aqui. Então eu escrevi dessa maneira aqui, ok? E a derivada aqui dessa outra função vai ser exatamente ela própria, porque é a função exponencial, está aqui, vezes a derivada de 3t ao quadrado, que vai dar 6t, está aqui. Ok? Então vocês percebam que a gente calculou a derivada dessa função de um modo bem simples e não foi preciso nós utilizarmos aqui a definição de limite que foi dada no início da aula. Tá? Então essa fórmula 0.3 ela vem com a finalidade de facilitar o cálculo dessa derivada. Nesse exemplo 2 aqui, gente, nós vamos também aqui calcular, nós vamos na verdade precisar, né, calcular essa derivada. Só que aqui eu estou fazendo uma aplicação um pouco mais interessante. Então vamos considerar a função f definida, né, em R, tomando valores R2, e ela sendo dada dessa forma aqui, por esta regra. Ok? Então o que é pedido aqui nesse exemplo 2? É pedido para a gente determinar uma equação da reta tangente à trajetória da função f no ponto F1. Ok? E para nós resolvermos esse problema, nós vamos ter que lembrar da interpretação geométrica da derivada para essa classe de funções que eu fiz logo acima em observações 1. Então, gente, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nessa aula de número 9 de cálculo 3, onde a gente introduziu, né, esse conteúdo de funções reais a valores vetoriais, a gente fez lá um exemplo e nós mostramos como é que a gente constrói a trajetória dessa função f, ou seja, como é que a gente constrói o gráfico da imagem de f. E nós vimos na ocasião que o gráfico é exatamente esse que está aqui em vermelho. Ele tem esse aspecto. Tá? Quem tem dúvida, assiste lá essa aula e você vai ver como é que a gente construiu esse gráfico aqui. Agora, aqui no exemplo, ele pede para a gente determinar a equação, né, uma equação dessa reta aqui, R. Essa reta R, ela é a reta tangente, tá, ao ponto aqui, ó, ao ponto que está sobre a trajetória de F, que é o ponto F de 1, né? F de 1, ok? Só que o F de 1 é o ponto, o par 1, 1, que é esse par aqui. Então ele quer que a gente determine uma equação para essa reta tangente. Nós vamos aqui determinar uma equação vetorial, ok? E para nós determinarmos uma equação vetorial aqui, dessa reta tangente, nesse ponto, nós precisamos do ponto, no caso nós já temos, mas também nós precisamos de uma direção. E é aqui que nós vamos utilizar exatamente a interpretação geométrica da derivada. Então, como nós vimos lá em observações 1, o que é que representa a derivada dessa função aqui no ponto 1? Geometricamente, é o vetor tangente, né? Utilizando aquela definição, né? Que a gente faz um abuso de linguagem, né? Então, a derivada dessa função f no ponto 1 é exatamente um vetor tangente, a trajetória de f no ponto exatamente f de 1. Ok? Então, para a gente calcular aqui, a gente encontrar, né, uma equação vetorial para essa reta tangente aqui, basta que a gente calcule a derivada dessa função, encontre a derivada dessa função no ponto 1 e utilize esse vetor como o vetor diretor dessa reta tangente. Foi o que nós fizemos aqui abaixo, ok? Então, esse comentário aqui foi o comentário que eu fiz logo acima, e uma equação vetorial é dada por essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, ela passa pelo ponto, né? A reta, ela passa pelo ponto f de 1, certo? E um vetor diretor dessa reta é justamente a derivada de f, né, aplicado no ponto 1, ok? Então, é preciso apenas a gente calcular essa derivada, determinar o valor dela no ponto 1 e substituir aqui nessa equação o f de 1 e o valor dela, sendo esse lambda aqui um número real. Bom, aí você derivando a função, né? Aqui nós vamos utilizar novamente a fórmula 0.3 do teorema 1, tá? Então, derivando t em relação a t, nós temos 1, e derivando t a terceira em relação a t, nós vamos ter 3t quadrado. Obviamente, no ponto 1 vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes 3, 3, nós vamos ter o ponto 1, 3.
Então, como o f de 1 é o ponto 1, né? Então uma equação vetorial para essa reta tangente aqui é dada por meio dessa equação aqui, tá ok? Então, gente, nós temos o seguinte, nessas observações 2 aqui, nós estamos trazendo exatamente tudo que foi feito acerca de definição de derivada para funções da reta, né, a valores em R2, só que aqui para funções da reta a valores em R3, tá ok? E aí eu estou trazendo apenas como comentário, tendo em vista que a definição de derivada para essa classe de funções ela é obtida de um modo bem natural, só fazendo as devidas adaptações. Então vamos lá. Então, considerando a função f dessa forma, função definida nesse intervalo i, onde esse i é um subconjunto de R, e tomando valores em R3, ou seja, quando eu pego um ponto aqui em i e aplico a f, nós vamos ter um vetor de R3. Então, como é que nós definimos a derivada dessa função f em um ponto t0 de i? Também, gente, por meio desse limite. Só que aqui nós devemos ter o cuidado de entender o seguinte, né? Quando a função f ela toma valores em R2, esse limite nos dá um vetor de R2. Né? Aqui no caso, não. Aqui no caso, como a nossa função f ela toma valores em R3, então desde que esse limite exista, a derivada de f no ponto t0 é exatamente um vetor de R3. Então é uma extensão bem natural com relação à definição. E aqui, gente, mais dois comentários bem interessantes. Primeiro é o seguinte, é a interpretação geométrica, né? Que seria a derivada de f aplicada ao ponto t0. Interpretação geométrica, gente, é exatamente a mesma. Só que agora a gente tem que ter cuidado que a derivada é um vetor de R3. Portanto, o que representa a derivada de f no ponto t0? Representa o que nós chamamos lá de vetor tangente à trajetória de f no ponto f de t0. Ok? Assim, se a gente quer determinar a reta tangente à trajetória de f num ponto f de t0, então a gente pode pegar como vetor diretor dessa reta exatamente a derivada de f aplicada ao ponto t0. Tá ok? Um terceiro comentário aqui, gente, que eu faço é em relação àquele teorema 1 sendo que adaptado para essa nossa classe agora, né? Funções reais a valores vetoriais em R3. Então, nós vamos obter exatamente, gente, os mesmos resultados. Então, vamos só aqui relembrar, né? Então, considerando a função definida dessa forma, tomando t0 pertencente a i, e f de t aqui, dado por essa regra. Então, também vale o seguinte, essa função f ela será derivável em t0, essa função f será derivável em t0, se somente se cada função componente dessa também for derivável em t0. Vale exatamente a mesma coisa. E no caso, gente, a derivada dessa função no ponto t0, ela vai ser dada aqui por essa igualdade aqui. Então, nós passaremos a calcular a derivada dessa função aqui no ponto t0, também utilizando essa fórmula aqui, tá? Que é exatamente aquela fórmula 0.3, só que com uma componente a mais, tendo em vista que nós agora estamos em R3, tá ok? Então, feito esses comentários aí, que são extensões naturais do conceito que a gente viu no início da aula, façamos agora o nosso último exemplo dessa aula. Então, aqui nesse exemplo é o seguinte, nós temos a função f definida em R, tomando valores em R3, e a função f definida dessa forma aqui, Percebam que aqui nós temos a nossa função f1 de t, a nossa função f2 de t e a nossa função f3 de t. E o que é que ele quer aqui? Que a gente determine uma equação vetorial da reta tangente a trajetória de f no ponto de coordenadas 0, 1 e sobre 2. Então, gente, nós vamos fazer, em termos de solução, algo parecido que fizemos no exemplo 2. Só que aqui nós devemos ter um pequeno cuidado. Por quê? Porque no exemplo 2, ele exigia a equação da reta tangente, mas ele dava o ponto t0, ok? Aqui ele não deu o ponto t0, aqui ele deu um ponto, esse ponto aqui é um ponto que está sobre a trajetória de f, né? É um ponto que está no gráfico da imagem de f. Então a única diferença desse exemplo 3 para o exemplo 2 é essa. Mas em termos de equação vetorial, fazendo as devidas adaptações, já que agora nós estamos em R3, mas
em sua formulação, ela tem o mesmo aspecto. Então, o gráfico, né, a equação dessa reta tangente, ela será dada por meio dessa equação aqui, né, passando pelo ponto f de t0, e como vetor diretor, nós vamos colocar exatamente a derivada de f aplicada ao ponto t0. Ok? Então, a primeira coisa que nós precisamos determinar aqui é quem é t0, ou seja, quem é o t0 em R, tal que f de t0 elevado nesse ponto aqui. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos determinar. E depois de que determinarmos t0, a gente vai calcular essa derivada e aplicar ela a t0. E depois substituir os valores aqui nessa equação 0,7. Então, vamos lá. Vamos determinar t0 de tal forma que f de t0 seja igual a essa terna ordenada aqui. É o que nós temos aqui. Mas substituindo aqui, ó, o f de t0 por essa terna ordenada, é só você aplicar t0 aqui, ó, aqui, né? A função f ela é definida dessa forma. Então vai ficar f de t0, 2 cosseno de t0, seno de t0 e t0. É exatamente isso que nós temos aqui. Então, igual, aqui essa terna ordenada, igual essa terna ordenada. Agora a gente tem que determinar o valor de t0 de tal forma que valha essa igualdade. Então, por exemplo, onde é que 2 cosseno de t0 é igual a zero? Então, basta que o t0 seja ou π sobre 2, por exemplo, ou 3π sobre 2. Né? Mas para a segunda coordenada, ó, o seno de t0 tem que ser 1, então nós já descartamos t0 igual a 3π sobre 2. Então, t0 teria que ser π sobre 2. E por essa última coordenada, e aí fica, né, já estabelecido que o t0 tem que ser π sobre 2. Então, pronto. Próximo passo agora é calcular a derivada. Então, calculando a derivada aqui da função f, utilizando essa formulinha aqui, gente, ó, nós vamos obter exatamente isso aqui, tá? Porque nós vamos derivar aqui, ó, a derivada de 2 cosseno t é menos 2 seno t, a derivada de seno t é cosseno t e a derivada de t é 1, que é o que nós temos aqui. E ao aplicarmos agora aqui no ponto t0, que é π sobre 2, nós obtemos essa terna ordenada, esse vetor aqui de R3. Então, como f de π sobre 2 é exatamente esse ponto, né, o ponto 0, 1, π sobre 2, então a equação procurada, né, uma equação vetorial da reta tangente à trajetória de f passando por esse ponto aqui, é dado por meio dessa equação aqui. Então, daqui para aqui a gente só fez substituir, né? Quem é f de π sobre 2 é esse vetor, tá aqui, e quem é esse vetor aqui, ó, é esse vetor aqui. Portanto, essa igualdade aqui, gente, ela representa exatamente a equação, né, uma equação vetorial da reta tangente, certo? A trajetória de f no ponto f de t0, que é esse ponto aqui, tá ok? Então, gente, aqui eu encerro essa nossa aula. No mais, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.